Okay, quickly, so I misunderstand. Are we saying that 2 plus 2, if you say it's 4, that's racist? I mean, that sounds like we may be mischaracterizing it. What, if you can quickly sum it up? No, that's not mischaracterizing it at all. Math is basically racist under this ideology because it says there is no such thing as an objective reality. So 4 might not be the right number. 2 plus 2 might actually equal 5. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Você sabia que a matemática foi acusada de ser racista? Olá, meu nome é Vitor Hugo e neste vídeo você saberá um pouco desse debate peculiar e será falado um pouco sobre como que as influências do que a gente vê no meio digital pode afetar ou influenciar nossa saúde mental ou até física. A partir do avanço da humanidade, a internet e as redes sociais vieram muitas vezes para ajudar, mas às vezes para atrapalhar. Mas o impacto que deve ser falado é que quando uma pessoa ela é exposta desde pequena no meio digital, ela vai ficar boa em ser do mundo digital. Ela vai ficar boa em conversar pela internet, porém, ao ter uma conversa mais pessoal e ao vivo, tem chance de ter menos habilidade para isso. Além de a internet permitir para que a gente converse com pessoas ao redor do mundo. Tipo, antes ia ser impensável, a gente tá conversando aqui do Brasil e tá um cara, sei lá, do Japão conversando com a gente. E ainda que o principal alvo são as crianças e as pessoas mais novas, que ainda não sabem muita coisa e são mais facilmente influenciáveis. E uma influência dos meios digitais é o uso da tela, que principalmente crianças e até alguns adultos usam no período da noite ou em alguns horários do dia que não é muito comum usar celular. O que acontece é que os meios digitais trouxeram uma grande possibilidade de estímulos, que fica bem mais fácil de se entreter. Por exemplo, se uma criança é viciada em um jogo online, fica muito difícil de um adulto ou, por exemplo, um livro ser mais divertido do que o jogo online, porque o jogo online para a criança vai ser bem mais divertido e estimulante. Mas um problema que pode acontecer é que, às vezes, essas crianças e até alguns adultos ficam mexendo no celular e tendo esse estímulo da tela que não é um estímulo muito saudável, principalmente antes de dormir, ou às vezes ficam mexendo no celular tipo 3 da manhã, que não ajuda muito o nosso cérebro e fica fazendo com que a gente fique mais ativo, sendo que, na verdade, por exemplo, no período da noite era pra gente ficar com mais sono. Mas uma coisa que acontece é que se é simplesmente bloquear esse acesso, ela vai ter um dano social. Por exemplo, a maioria dos amigos que jogam vão dizer por que não tá jogando mais, o que aconteceu. E pode se sentir fora do círculo da amizade, o que torna a influência e o uso desses meios digitais bem mais complexo. E agora falando da história peculiar da matemática ser acusada de racista. Então isso aconteceu nos Estados Unidos, em que uma professora disse que 2 mais 2 poderia ser, na verdade, 5. E ela usa um argumento em que não existiria uma única realidade, ou seja, não existiria uma verdade absoluta, em que 2 mais 2 poderia se sentir um 5, e que 2 mais 2 poderia, na verdade, não ser 4. É uma discussão bem estranha para estar sendo debatida em 2024. E uma coisa bem estranha é que tem alguns argumentos que falam que 2 mais 2 não seria 4, que algumas pessoas usam é que os números da matemática são apenas símbolos. A gente que diz o que eles são. Por exemplo, 2 é apenas um símbolo para exemplificar duas coisas. Então, se é apenas um símbolo, a gente pode dizer o que quiser para aquele símbolo, para a gente dizer o que quer que ele signifique ou o que ele seja. Por exemplo, se a gente quisesse dizer que o símbolo 2 seria 2,5, então daí 2 mais 2 seria igual a 5. E que 5 seria, na verdade, um urso. E que
Outras pessoas ainda argumentam que a matemática seria apenas símbolos e que não tem nenhum valor com a vida real. Tem alguns argumentos bem diferenciados. E aí que muitas vezes a gente fica na dúvida se a gente se adapta a esses valores e joga os nossos valores no lixo, ou se a gente defende os nossos valores. E eu acredito que temos uma única realidade e que vamos viver nela. E eu nem sei se eu deveria estar debatendo sobre 2 mais 2 ser 4 e não 5. E também vale ressaltar que é importante proteger nosso cérebro, porque das influências que a gente vai deixar entrar é o que vai ficar. Então, se a gente ficar vendo muita coisa ruim na internet, é as coisas ruins que vão ficar na cabeça. Tá ok você ter a sua opinião, não tem problema, cada um tem a sua opinião. O importante é a gente respeitar os outros também, quando tem a opinião diferente. E ainda mais com o avanço da internet, mais pessoas ficam expressando as suas opiniões e falam mais. O problema não é você falar a sua opinião, o problema é você querer obrigar a sua opinião para os outros, sem considerar a opinião desses outros. Ainda mais com a questão de youtubers ou influenciadores digitais, que muitas vezes trazem uma certa autoridade e trazem algumas más influências às vezes para algumas pessoas. Não estou dizendo que são todos, mas alguns influenciadores têm algumas influências meio estranhas. E um problema de vários aplicativos e de redes sociais é que elas são projetadas para te engajar, para deixar você mais tempo naquela plataforma. Uma coisa das redes sociais, por exemplo, do TikTok, que você vai simplesmente mexendo o dedo para cima e para baixo, e você vai passando os vídeos, e daí você pode pensar: o próximo vai ser legal, o que será que é o próximo? E esse talvez, do que você não sabe o que é o próximo, esse talvez tenha alguma outra coisa legal, alguma coisa engraçada, é o que faz muitas vezes você permanecer muito tempo nas redes sociais ou em outras plataformas. Como se fossem aqueles caça-níqueis de Las Vegas e dos cassinos, que você vai lá, faz a roleta e será que não deu? Na próxima eu consigo. E vai indo. Você fica nessa expectativa de conseguir a recompensa e cada vez vai tentando mais e gastando mais tempo e dinheiro. E ainda que a aposta não é uma coisa legal, não, também. Mas o problema é que, ainda mais quando as pessoas viciam, e esse vício é algo que prejudica ainda mais a sua saúde mental. Mas não é só de negatividade que a internet vive. Também é possível achar vários conteúdos muito interessantes e legais. Como, por exemplo, você pode achar algo sobre como fazer exercícios ou atividades físicas em casa. Às vezes quando você tem uma prova próxima e você precisa estudar rápido, às vezes um videozinho no YouTube já dá aquela ajudada. A internet também pode ser muito boa, depende do jeito que você usa. O que pode acabar prejudicando tanto a médio e longo prazo os seus receptores de dopamina. Tanto que até um cara da saúde que é especializado nisso, nessa parte do cérebro, o Wesley Delanogari, fala sobre isso dos receptores de dopamina. Ou seja, em conclusão, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fica vendo. Se a gente ficar vendo coisas boas, a gente vai ficar melhor. Mas também ter um pouquinho de lazer às vezes não faz mal, só que tem que ter um lazer equilibrado. Se você ficar toda hora desperdiçando o seu tempo, ficar vendo coisinhas rápidas por todo o seu dia, você vai acabar ter perdido tempo da sua vida que você não vai recuperar mais. Temos sempre que buscar as coisas que realmente precisamos em primeiro lugar. E agora que você aprendeu sobre essas coisas, um pouco sobre o debate estranho do 2 mais 2 ser igual a 5, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Valeu!